Gálatas 4, a partir do 12, o título diz assim: a perplexidade de Paulo. De manhã nós falamos de uma grave repreensão que Paulo fez ao povo da igreja de Gálatas, e Paulo diz: olha, vocês devem estar ficando doidos, porque vocês estão voltando a ser aquilo que vocês eram antes de Jesus. Então Paulo os repreende, Paulo os exorta, Paulo termina o trecho da manhã dizendo: olha, eu estou com medo de que eu tenha trabalhado em vão, eu estou com medo de que eu tenha plantado essa igreja aí à toa, porque vocês estão perdendo a linha, vocês estão se desviando completamente. Agora, nesse período que a gente vai meditar à noite, Paulo vai mudar um pouco o seu tom de voz. Paulo, como um sábio pastor que era, ele sabia que não basta repreender, ele sabia que é importante também você consolar, você exortar, mas você também educar, e é isso que Paulo vai fazer agora. Então ele muda o tom de voz, ele muda um pouquinho o discurso, e vai começar a trazer conselhos para que os gálatas saíssem do beco que eles entraram, saíssem do abismo para o qual eles estavam caminhando. Então vamos ler o versículo 12, vai dizer assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Tem várias partes importantes desse texto, um texto apenas, nós poderíamos ficar a noite toda aqui, mas não é intuito. Mas olha só, Paulo começa, como eu disse, demonstrar que ele é um pastor. Assim como ele carrega um cajado para exortar, para afastar os lobos e para castigar as ovelhas quando precisa, ele também é um pastor que zela, que cuida e que tem amor pelas suas ovelhas. Então ele começa dizendo: irmãos, sede igual a mim. Então ele diz: olha, depois de tamanha repreensão, depois de uma puxada de orelha, eu preciso mostrar para vocês que eu os amo, e que essa repreensão e que essa puxada de orelha, ela flui de um coração de um pastor amoroso e que está com medo de que vocês se percam, que zela pela vida de vocês, e que inclusive, se for negligente, a Bíblia diz que os pastores darão conta daqueles para os quais eles foram negligentes. Então Paulo diz: olha, vocês aceitaram o evangelho de bom grado, vocês conheceram o Cristo da libertação, da vida abundante, da alegria, e agora vocês estão regredindo. Então eu imploro, Paulo diz: irmãos, eu vos suplico, para que vocês atentem para as minhas palavras. Vocês foram adotados e estão se afastando do lar, vocês foram libertos e estão voltando para a cadeia, vocês foram avivados e estão voltando para a morte, ou seja, algo está errado. Então Paulo começa de forma muito humilde, dizendo: irmãos, sede qual eu sou. Se a gente lembrar, se você lembra aqui um pouquinho da história de Paulo, Paulo era um judeu arrogante, Paulo era um judeu soberbo, Paulo era um judeu super legalista, fariseu, obedecia toda a lei. Só que num determinado momento, Paulo se viu confrontado por Deus, confrontado por Jesus Cristo, e percebeu que todos os seus méritos, que toda a sua história de vida não valia de nada para Deus. Ele era tão pecador como um gentio, ele precisava tanto da graça, como nós cantamos, só tua graça me basta, tanto da graça como um gentio. Então ele diz: irmãos, olhem para mim, eu era judeu, vocês estão querendo obedecer a lei judaica sem ser judeus. Eu era judeu e percebi que isso não serve para nada. Eu me tornei condenável para que pela graça eu pudesse ser salvo. Então Paulo diz: sede como eu sou. Em outras palavras, em Coríntios, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Mas o que chama também a atenção aqui é que Paulo diz assim: sede meus imitadores, pois também eu sou como vós. Paulo se iguala aos irmãos. Paulo é um pastor que ele se assemelha às suas ovelhas. Paulo é um pastor que ele é humilde. Paulo é um pastor que ele não se coloca num pedestal e coloca o restante da igreja como crente de segunda linha, ainda que esses crentes estivessem ouvindo bobagem e dando ouvidos a hereges. Paulo diz: irmãos, eu sou igual a vocês, pecador igual a vocês, salvo pela graça igual a vocês, homem igual a vocês, sujeito a um monte de coisa igual a vocês. Ou seja, sede meus imitadores, não porque eu sou o melhor, mas porque eu sou igual a vocês. E se eu posso, se eu entendi que a salvação é de graça, vocês devem fazer o mesmo. Voltem para o ponto de partida, voltem para o início,
voltem para o evangelho puro e genuíno que vocês escutaram logo assim que se converteram. Então Paulo diz: olha, eu sou como se fosse um pai espiritual de vocês, logo um filho imita o pai, é assim que se espera. Então Paulo é um pastor que se identifica com as ovelhas. E aí, para fazer um comentário breve aqui, é muito triste quando a gente encontra alguns líderes evangélicos nos dias de hoje, alguns pastores principalmente, que eles se acham tanto, que eles não podem mais falar o que Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores, porque eu sou mais um, como vocês. Eles se colocam num pedestal de santidade, eles arrogam para si uma pureza tão grande, como eu falei de manhã, que alguns pastores parecem que são querubim, meu irmão, da guarda armada, parece que são um dos anjos, dos seres viventes lá de Apocalipse. Mas Paulo diz: não, eu sou igual a vocês. Então tome cuidado com isso também. Toda vez que surgir no coração do pastor um desejo de pensar que é melhor, diferente ou superior que alguém da igreja, está perdendo a noção, porque Paulo se identificava com as ovelhas, Jesus se identificava com as suas ovelhas, Jesus. Então por que nós, pastores modernos dos dias atuais, que estamos muito distantes de ser metade do que o apóstolo Paulo era, por que hoje nós, pastores de igrejas modernas, temos que nos achar melhor do que alguém, temos que nos julgar superior a alguém? Então eu fico muito assustado quando eu vejo isso. Outro detalhe: Paulo tinha autoridade, como eu, como pastor, tenho autoridade, mas Paulo, depois de puxar a orelha, ele diz: irmãos, assim vos suplico. Ele pede, ele podia mandar, mas também um pastor, ele tem que saber que nem sempre é hora de mandar. Um bom pastor tem que saber que nem sempre é hora de ordenar, nem sempre é hora de agir com autoridade. Às vezes a maior autoridade é humildade. Às vezes o maior exemplo vem de um pedido, vem de uma solicitação. Então, irmãos, a gente não é dono da igreja. Então Paulo diz: irmãos, eu vos suplico, ainda que ele pudesse mandar. Então é muito lamentável quando a gente vê alguns líderes evangélicos, principalmente porque a gente é evangélico, a gente tem que falar da nossa igreja, principalmente do nosso meio, tomam atitudes contrárias à do próprio apóstolo Paulo e do próprio Jesus. Então ele diz: eu vos suplico. E por último, ainda muito importante aqui, Paulo diz assim: em nada me ofendestes. Literalmente falando, eles estavam abandonando o trabalho de Paulo, eles estavam maculando o trabalho de Paulo, eles estavam largando de mão tudo que aprenderam do apóstolo Paulo, que foi o missionário que fundou essa igreja. Contudo, Paulo, de novo, é um pastor que entende que guardar mágoas, que ficar remoendo birra, porque acontece, irmãos, pastor se decepciona, pastor se chateia, pastor se irrita, pastor não gosta de algumas coisas, e membros também não gostam de outras coisas, ou de outros membros ou do pastor. Mas Paulo entendia que guardar mágoa, que ficar de mimimi, não levava a nada. Pelo contrário, só ia aumentar a contenda entre os irmãos. Então Paulo diz: olha, irmãos, faz o seguinte, em nada vocês me ofenderam, em nada. O que importa é que Cristo seja exaltado, o que importa é que Cristo seja pregado. Tudo bem, vocês fizeram uma bobagem, precisei chamar a atenção de vocês, mas olha só, deixa para lá, não guardo mágoa de ninguém. E aí, de novo, trazendo, e hoje eu vou falar bastante sobre pastor, porque o apóstolo Paulo nos permite falar, mas trazendo para os dias de hoje, é também um pouco triste, apesar de um pastor ser um ser humano como outro qualquer, é um pouco triste quando alguns pastores não sabem lidar com algumas coisas. Quando a gente sente o chamado pastoral, ou quando a gente entende que Deus nos chama, irmãos, a gente tem que estar pronto para isso, pronto para engolir a seco, pronto para dar a outra face, pronto para ser exemplo do rebanho, pronto para ser humilde, pronto para sofrer pela obra, pronto para se humilhar se preciso for, pronto para ouvir aquilo que a gente não gostaria de ouvir besteira, ouvir piada, ouvir coisas que não deveria, ouvir ingratidão. Então também muito me assusta, e olha que quem vos fala é um pastor jovem, mas muito me assusta quando eu encontro pastores velhos que têm uma atitude de menino com relação a isso. Guarda mágoa, fica de briga, fica de bico, vira a cara, tem que voltar para a escola, voltar para o banco e ouvir de novo o beabá. Ah, mas o senhor é pastor. Paulo diz: Deus colocou nós, os apóstolos, para sofrer mais do que todos. A Bíblia diz: o juízo de Deus vai começar, e vai começar pela liderança da casa de Deus. Então não vem ser pastor, irmão. Então não se candidata. Muito bom, amo ser pastor da igreja,
mas tem os seus ônus, e banque. Ninguém é forçado, ninguém foi pego pelo colarinho e foi obrigado a ser pastor. Então Paulo nos ensina que um pastor se identifica com as ovelhas, um pastor é humilde e não só manda, mas suplica, e um pastor também não guarda mágoas. Um pastor entende que a condição dele espiritual tem que ser uma condição de humildade, de exemplo para o rebanho. Versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Estudando aqui, queridos, esse texto, a maioria dos teólogos vai entender que no original Paulo não está dizendo que pregou porque estava doente, mas Paulo vai dizer que a circunstância em que ele se encontrava era uma doença. A maioria dos teólogos acredita que Paulo estava sofrendo uma grave doença, inclusive que debilitava o seu corpo, e que ele precisou ou ir para a Galácia em busca de cuidados médicos, ou ele precisou parar na Galácia, porque ele não tinha condições de continuar viajando. Paulo foi na Galácia 2 vezes, em 2 viagens missionárias. Então, eles acreditam que o Paulo foi de propósito para tentar buscar um médico ou um remédio, ou ele ficou lá. Então, o que Paulo está dizendo é: vocês sabem que quando eu fui aí na minha primeira viagem e anunciei o evangelho pela primeira vez, eu estava extremamente doente. Paulo foi na Galácia em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 16, 2 viagens missionárias, depois vocês leem lá. Então Paulo está dizendo: olha, eu sou um pastor, estou doente. E aí, rapidamente, já falei isso aqui, você percebe que doença não é sinônimo de pecado, porque Paulo não estava em pecado, estava doente. Mas outro ponto que me chama a atenção, e aí também de novo chamando a atenção dos pastores, é claro, como eu acabei de tirar agora, 10 dias de férias, mas um pastor ele também não pode simplesmente deixar de cumprir com as suas obrigações quanto ao reino de Deus por qualquer coisa, porque Paulo, mesmo doente, pregava o evangelho. Paulo estava doente, mas não inativo, estava doente, mas não desanimado, estava doente, mas não estava prostrado. Então é claro que, guardado as devidas proporções, devemos sim cuidar da nossa vida, tirar férias, cuidar da nossa mente, até porque se eu não estiver bem, eu não terei como conduzi-los. Mas não é por qualquer motivo que um pastor deve simplesmente abdicar da sua função. Não é. Então Paulo diz: doente eu preguei o evangelho, doente. Essa era a circunstância. Queridos, a gente não sabe qual era a doença específica de Paulo, não sabe. Muita coisa se comenta, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus usou a doença de Paulo. De manhã a gente falava sobre isso, que Deus usa qualquer coisa quando Ele quer expandir o evangelho. Deus usou a doença de Paulo para que ele ficasse parado lá na Galácia e que ali ele plantasse uma igreja. Então, irmãos, se tu está no hospital, se tu está no trabalho, sei lá onde é que você esteja, abra a boca e fale do evangelho, se assim lhe for permitido, se você tiver uma oportunidade. Então Paulo está trazendo a memória deles, como que ele foi um pastorzão, a ponto de pregar o evangelho, mesmo numa circunstância muito difícil. Então assim, às vezes eu escuto alguns irmãos falar assim, eu compreendo, irmãos, que cada um tem a sua fase, mas às vezes eu escuto alguns irmãos falar assim: ah, pastor, eu estou cansado, ah, pastor, eu estou desanimado. Irmãos, de novo, meu intuito aqui não é dizer que eu sou o super-homem, porque eu acabei de dizer que nós não somos iguais. Você acha que às vezes eu também não fico cansado? Às vezes desanimado? E já imaginou se toda vez que eu ficasse cansado, desanimado, eu não falasse: ah, hoje eu não vou no culto não, tá? Que eu estou cansado, estou desanimado? Avisa para os irmãos que hoje eu não estou legal. Eu entendo, mas eu entendo e acredito que vai ser melhor para mim e para você, para mim também, mesmo quebrado, vir à igreja, mesmo um pouco triste às vezes. Você acha que eu subo para pregar feliz quando tem velório? Você acha que eu venho para a igreja feliz quando tem velório? Você acha que eu fico alegre quando alguém me liga e diz que faleceu alguém? Claro que não. Mas imagina se eu falasse: olha, estou muito triste, não vou pregar, bota outro. Não dá, irmãos, não dá. Então a gente tem que saber o limite das coisas. É válido ficar triste, é válido ficar desanimado, é válido passar por momentos pesados, mas não é válido abandonar o evangelho e simplesmente abrir mão do privilégio que é estar na presença de Deus, simplesmente porque eu estou desanimado, porque eu estou doente, porque eu estou triste. Não acho que seja uma justificativa plausível. E olha, repito, não temos aqui a ideia de que o culto salva ninguém.
mas estar na presença de Deus faz parte daqueles que são crentes. Então, Paulo diz, olha, doente, mas ainda assim pregando o Evangelho. Uma outra passagem, Paulo vai dizer, abatido, perseguido, caluniado, maltratado, mas ainda assim Paulo pregava, Paulo perseverava. Versículo 14: e posto que a minha enfermidade na carne, então Paulo está dizendo que a enfermidade dele era uma enfermidade mesmo física, vos foi uma tentação. Então olha só, a enfermidade de Paulo era tão terrível que foi uma tentação para os irmãos. Vou explicar já já. Contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A doença que Paulo estava, provavelmente, devia trazer algumas complicações, ou devia estar muito com alergia, ou devia estar trazendo febres tão alta que ele talvez delirasse, ou tivesse algumas convulsões por causa da febre. Ninguém sabe atestar o que era, mas a doença de Paulo trazia ou fazia com que a situação dele fosse tão terrível que os irmãos foram tentados a desprezá-lo. Os irmãos olharam para ele e viram um homem destruído e não o apóstolo que eles esperavam. Mas aí Paulo para e diz assim: olha, mesmo sabendo que essa minha enfermidade foi um motivo para que vocês me menosprezassem, falassem, olha, esse cara parece um cachorro morto, parece um mendigo, parece um leproso, pô, que é esse que é o grande apóstolo Paulo, ainda que isso tenha sido uma tentação para vocês, porque naquela época, tanto os judeus quanto os gentios acreditavam que algumas doenças eram castigo de Deus, então eles poderiam pensar, pô, esse homem está sendo punido por Deus, como é que ele pode pregar o evangelho para a gente? Se ele está aí todo ferrado, isso deve ser mão de Deus que está pesando sobre a vida dele. Era um pensamento daquela época. Paulo diz, vocês me receberam como um anjo, e mais, como se eu fosse o próprio Cristo. Então você vê, uma igreja que estava agora perdendo a linha, se afastando da verdade, que Paulo puxou a orelha feio demais. Paulo diz que eles honraram Paulo de tal maneira que eles olharam para o exterior, e de manhã a gente falou sobre isso, que religião que só se importa com o exterior é mentirosa, é fraca, é falsa, porque o evangelho ele começa de dentro para fora. Ele pode até mudar o exterior do ser humano, a maneira de falar, a maneira de se vestir, ele pode, e se é de alguma forma a maneira da gente falar, da gente se vestir pecaminosa, o ideal é que a gente mude mesmo. Mas o evangelho ele vai muito mais do que usos e costumes. O evangelho vai muito além do que regras e deixe de fazer isso e faça aquilo. O evangelho vai muito além do que fazer parte de uma igreja evangélica. O evangelho é mudança de caráter, falamos isso de manhã, é mudança de vida, é mudança de natureza. O evangelho diz que você morreu e nasceu nova criatura. Então, se não tem mudança interior, não é evangelho, é religiosidade, é qualquer coisa, menos evangelho. Maravilhoso seria, irmãos, e aqui, graças a Deus, eu nunca vi isso, nunca passei por isso, mas maravilhoso seria se todos os crentes entendessem que nós devemos aceitar as pessoas por aquilo que elas são, e não por aquilo que elas aparentam, não por aquilo que elas vestem, não pela condição social que elas têm, que nós deveríamos honrar os homens e mulheres de Deus por quem elas são, por aquilo que elas pregam, pelo Jesus que elas anunciam, e não se veste bem, se moram bem, se tem carro bom, se falam bem, se são letrados. Nós devemos, eu repito, acredito que aqui no nosso meio não vivamos isso, mas afirmo, existem igrejas, irmãos, que é terrível, essa divisão social. As pessoas que recebem honras e são bem recebidas, são aqueles que aparentam ser, e não aqueles que são. Então cuidado, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, que a gente deve valorizar as pessoas, não por aquilo que elas parecem-se, mas por aquilo que elas são, por quem elas representam. E ele representava Cristo Jesus e pregava a mensagem do Evangelho. Versículo 15: que é feito, pois, da vossa exultação, ou alegria em outras traduções? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, terei arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo agora vai dizer o seguinte: olha, o que aconteceu? Vocês eram uma igreja tão alegre, vocês eram uma igreja tão ativa, vocês eram uma igreja tão enganjada, vocês eram um povo tão operante,
Vocês receberam o Evangelho com tanto prazer. O que aconteceu com vocês? Paulo disse, onde foi parar isso? Paulo diz, eu dou testemunho de que, se possível fosse, vocês tinham tirado os olhos de vocês e me dado. Aí alguns irmãos vão, com base nesse versículo, dizer, olha, a doença de Paulo devia ser na vista. Alguns irmãos defendem isso, mas o texto não deixa isso claro. Talvez o que Paulo está querendo dizer é que, se possível fosse, vocês me dariam aquilo que é mais valioso para vocês. Vocês me dariam a própria vista. Vocês me dariam o órgão mais importante de vocês, de tão bem que vocês me receberam e de tanta alegria que vocês tiveram em ouvir o Evangelho. Então alguns vão dizer, não, Paulo estava com problema na vista, mas não tem nada que afirme, pode ser que fosse. Então Paulo está chamando de novo a memória deles e dizendo, olha para onde vocês estão indo. De manhã nós falamos isso, que Paulo diz assim, outrora vocês eram escravos, mas vocês conheceram a Deus. Aí depois Paulo diz assim, como podem estar voltando para a escravidão? A gente falou isso de manhã. Agora de novo Paulo diz, o que aconteceu com aquela alegria do passado? Então Paulo está a todo momento trazendo a memória dos Gálatas, como que eles estavam se perdendo. E aí eu falei sobre isso aqui algumas semanas atrás, e de novo quero falar de forma breve. Irmãos, eu não sei como anda a sua vida, mas eu te convido a fazer esse tipo de exercício. Lembre-se de quem você era antes de Jesus. Lembre-se do que Jesus fez na sua vida. E lembre-se, ou melhor, se avalie e pergunte-se hoje como você está. Se você tem voltado a ser aquela pessoa antes de Jesus, ou se você permanece crescendo em graça e em conhecimento depois da vinda de Jesus na sua vida, depois da entrada de Jesus na sua vida. Isso é importante, que a gente se pergunte quem éramos, quem nos tornamos depois de Jesus e quem somos hoje, para que a gente possa constantemente vigiar e não cair em tentação e não ficar prostrado. Então, com base nesse versículo, alguns dizem isso da vista de Paulo, mas nada certo. Versículo 16, um versículo que, quando eu era novo convertido, eu repetia isso para todo mundo. Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quando eu era novo convertido, eu gostava de exortar todo mundo. Acho que hoje eu ainda faço um pouco isso. E aí, toda vez que alguém ficava chateado comigo, eu dizia: olha, Gálatas 4,16, eu tornei porventura seu inimigo por dizer a verdade. E com o passar do tempo, Deus foi me ensinando que até para dizer a verdade a gente tem que ter jeito, tem que ter cuidado, e que nem sempre é hora de exortar, e que nem todo mundo está pronto para ouvir tudo. E eu achava que todo mundo tinha que ouvir tudo, porque eu estava descobrindo as verdades do Evangelho, estava muito empolgado, então eu achava que todo mundo tinha que estar no mesmo ritmo que eu. Então esse era o versículo-chave da minha mente. Esse eu pregava dia sim, dia não. Mas aí, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: olha, o fato de eu chamar a atenção de vocês e mostrar que vocês estão se afastando é motivo para que eu seja inimigo de vocês? Falar a verdade é motivo para que eu seja inimigo de vocês? Lembremos do profeta Natã, quando Davi foi conversar com ele. Ele foi um verdadeiro amigo de Davi e falou na cara de Davi que Davi estava em pecado e que merecia morrer. Lembremos de tantos e tantos homens de Deus e profetas que, quando chamados, eu me recordo, se eu não me engano agora, do profeta Miqueias, se eu não estou errado, que em determinada passagem do Antigo Testamento algum rei fala assim: olha, mas não chama o Miqueias não, porque ele só profetiza contra mim. Não chama ele não, porque ele só fala coisa que eu não quero ouvir. Então, assim, um verdadeiro amigo, ainda que vá te ferir e ainda que vá te desagradar, ele vai te falar a verdade, porque senão ele não é um verdadeiro amigo. E aí, não tolerar a verdade é um problema sério. Não tolerar o Evangelho e a verdade é um problema sério. Não tolerar a verdade é o mesmo que você quebrar o espelho simplesmente porque ele está mostrando que você está envelhecendo e está começando a ter ruga. Vou quebrar o espelho, não vai resolver nada, as rugas vão continuar. Então, negar a verdade, se rebelar contra a verdade, não vai adiantar de nada. Então, depois de perguntar: olha, tem certeza que eu sou inimigo de vocês? Paulo vai mostrar agora quem era o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo eram aqueles que bajulavam os Gálatas, mas que na verdade queriam pervertê-los e queriam desviá-los. E aí de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso também, né? Às vezes as pessoas querem vir na igreja e não querem ouvir determinadas palavras duras.
Mas aí a gente fez aqui uma relação de manhã, suponhamos que você vai no médico, e você está com uma doença grave, e aí o médico diga, olha, eu não vou falar para essa pessoa que ela está com essa doença grave não, porque se eu disser, ela vai ficar muito chateada comigo, então eu vou dizer que ela está com uma gripe, ainda que você esteja com a tuberculose, o médico diz que você está com gripe e manda você para casa, você vai ficar revoltado, porque você quer ouvir a verdade, qual é a tua verdadeira doença para que você possa tratar. É a mesma coisa de chegar na igreja e o pastor vê que você está vivendo uma vida miserável e fala, não é nada não, tranquilão, é só uma gripe. Você precisa que o pastor te diga e que a verdade seja dita, certo? Então vamos seguir. 17 e 18, Paulo vai mostrar quem eram os verdadeiros inimigos. Os que vos obsequiam, obsequiar é agradar, presentear. Então, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Os falsos mestres estavam elogiando, bajulando, presenteando, agradando os Gálatas, só que tudo isso não passava de uma falsa mentira, ou melhor, de uma mentira e não uma falsa mentira, para que de forma hipócrita eles pudessem afastar os Gálatas do apóstolo Paulo e assim sendo, os afastassem da verdade, para que eles pudessem dominar aqueles irmãos, ou seja, consequentemente, eles seriam afastados de Cristo e do Evangelho. Eles queriam que esses crentes fossem fiéis a eles e não a Cristo. E aí, eu me lembro muito de um conhecido meu, que depois de um tempo, ele começou a procurar uma igreja, e aí ele foi em muitas igrejas, e realmente, em São Gonçalo o negócio é feio, ele não conseguiu achar uma igreja muito boa, a princípio. E aí um dia ele falou assim, olha, eu vou começar um estudo aqui na minha casa, no meu escritório. Eu convidei alguns irmãos e lá começou um estudo bíblico e eu participei algumas vezes, sendo que de repente nesse estudo bíblico apareceu um camarada muito inteligente, diga-se de passagem, muito inteligente, muito sábio, e ele criticava todo mundo, todas as igrejas, todos os pastores e todos os teólogos, todo mundo sem imaginar, ele criticava, todo mundo, os maiores, até os renomados. E aí eu comecei a ficar com um pouco de pé atrás, mas tudo bem, eu só ia lá participar do estudo. E aí eu me senti não muito mais satisfeito, parei de ir, e o tempo passou, e esse irmão que criticava tudo e todo mundo, inteligente, com o passar do tempo ele convenceu aquele meu colega de que ali naquele escritório dele, eles deveriam começar uma congregação, eles chamavam de comunidade, e aquele que era o crítico de todos os pastores de todas as igrejas, se tornou o líder daquela comunidade, e ali passou a ter oferta, passou a ter o líder que era ele, passou a ter recepção de membros, mas na verdade o que ele queria, o problema dele não era com igreja, na verdade era com igreja e com pastores, mas o que ele queria era isolar aquele meu amigo, para que ele conseguisse convencê-los a criar uma comunidade no qual ele seria o único líder soberano, que não sofresse nenhuma fiscalização e nenhum controle, e isso aconteceu. Passaram-se 2 anos, graças a Deus não deu certo, parou, mas por quase 2 anos, esse meu amigo ficou lá e virou uma igreja. Eu falei, você vê, né, que ironia do destino, criticava dízimos de oferta, criticava os pastores, criticava a igreja, criticava tudo que você imaginar, mas com o passar do tempo, ele estava fazendo a mesma coisa. Então era isso que eles estavam tentando fazer aqui, e Paulo diz, olha, eles querem apenas vos enredar, é armadilha, é laço, é cilada. Então eles estão apenas elogiando vocês e me criticando o evangelho que vos preguei, para que daqui a pouco vocês estejam totalmente. E aí de novo, vamos fazer aqui uma crítica atual. Irmãos, não precisa ir longe para você conhecer alguns pastores que fazem isso. É claro que se você falar para mim que está frequentando determinadas igrejas, eu vou falar para você não ir. Você está frequentando determinados lugares, eu vou falar para você não ir. Mas todo pastor que tem o desejo de isolar um membro, de dominar o membro, de ter sobre ele poder absoluto, o que ele quer é isso. Ele quer afastar as pessoas dos demais, para que aquelas pessoas não escutem a verdade de ninguém e venham perceber, olha, tem algo errado na minha igreja, tem algo errado no meu pastor.
Porque, poxa, eu ouvi um negócio aqui e ele faz totalmente contrário. Eu olhei a Bíblia aqui. Então, qual é o intuito de alguns pastores? Isolar você, isolar os membros, para que os membros sejam presas fáceis. E aí eu digo pastores, mas na verdade isso é estratégia de Satanás, né? Isso é estratégia do demônio. Então, quer ver um exemplo claro? Alguns maridos, se é que posso dizer assim, que costumam agredir suas mulheres, na maioria das vezes eles isolam essas mulheres. Não deixam trabalhar, não deixam estudar, não deixam sair de casa, não deixam ter contato com a família, porque sabe que quando tiver, vai descobrir que aquilo é errado, vai abrir a boca e vai falar. E é o que acontece, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas. Cuidado com isso. Então, essa é uma estratégia dos falsos mestres, essa é uma estratégia de Satanás, isolar os crentes, para que assim eles virem presas fáceis e sejam manipulados. Então, Paulo está com o coração apertado, vendo isso acontecer, e ele está tentando o máximo resolver essa situação. 19 e 20, para que a gente caminhe para o final. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e vos falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então Paulo termina esse trecho, mais uma vez, num tom muito pastoral, num tom muito amoroso. Ele se compara a uma mãe que está dando à luz, e ele diz: olha, eu estou sofrendo de novo as dores de parto por vocês, porque está doendo no meu coração ver o que esses falsos mestres estão fazendo com vocês. Ele diz: olha, mas eu vou sentir essas dores, eu sentirei voluntariamente, porque a mãe, ela sente, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, um verdadeiro pastor, como Paulo era, ele busca a maturidade dos seus membros, ele busca o crescimento das suas ovelhas, ele busca informar, educar, instruir suas ovelhas, e não mantê-los como idiotas ou como ignorantes para manipulá-los. Então Paulo diz: eu vou sofrerei de novo, não precisava, mas vou sofrer, até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo volte a ser o Senhor da vida de vocês. Eu insistirei, eu pregarei. E aí Paulo também traz uma emoção fortíssima. Eu disse de manhã, né? Bom seria poder ouvir o tom de voz do apóstolo Paulo, mas parece que a voz dele embarga. Parece que, sabe, quando você está com vontade de chorar, a sua voz treme, porque Paulo diz assim: meus filhos, pudera eu estar presente convosco, queria eu estar no meio de vocês. Ele diz: porque se eu estivesse no meio de vocês, eu falaria em outro tom, a minha voz mansa, suave, doce, talvez surtiria efeito e vocês acordariam e não precisariam ser repreendidos, mas eu estou tendo que chamar a atenção de vocês. Então Paulo diz: eu estou perplexo, mas o meu desejo era estar aí. Dizem os teólogos que Paulo não foi porque estava nesse momento plantando a igreja de Corinto, estava fundando a igreja de Corinto e estava com muito trabalho. Paulo ficou na igreja de Corinto, e os irmãos também sabem que a igreja de Corinto deu dificuldade, deu trabalho. Então Paulo não foi por isso, mas Paulo manda essa carta que posso eu supor molhada com lágrimas nesse trecho, porque ele se coloca mesmo como um pai, e ele diz como uma mãe, e ele diz: queria eu estar no meio de vós. Então, queridos, Paulo termina perplexo, mas termina com palavras doces, amorosas, e dizendo: olha, voltem para casa, voltem para o lar, voltem para o Evangelho, voltem para Cristo, da onde vocês nunca deveriam ter saído. Que isso fique gravado para a gente. Talvez hoje não estejamos como os Gálatas, mas quem sabe, se amanhã ou depois viermos a sermos tentados por esse mundo, a nos afastarmos da verdade, lembremos dessas palavras do apóstolo Paulo: voltemos para casa, voltemos para Cristo, porque só Ele é o nosso Senhor e Salvador. Terminar, fazer as aplicações rápidas. Primeira aplicação com relação à aversão à verdade é que o ódio pela verdade transforma inimigos em amigos e amigos em inimigos. Vou explicar. Quando você vai falar a verdade para alguém, às vezes aquela pessoa que era um grande amigo seu vai se tornar um inimigo,
por raiva da verdade e por aversão ao Evangelho. Em contrapartida, o ódio ao Evangelho, o ódio à verdade, transforma inimigos em amigos, porque aqueles camaradas que não se gostavam, eles vão se unir. Isso aconteceu com Jesus. Os saduceus e os fariseus se odiavam, mas eles se uniram contra a verdade, contra Jesus. Então, a verdade, ela provoca muitas coisas. Ela provoca a vida, ela provoca a salvação, ela provoca restauração, mas a verdade vai fazer a gente perder muita amizade, e a verdade também vai fazer com que pessoas que eram inimigas se unam contra ela. E aí eu estou falando do Evangelho, né? Mas você já deve ter vivenciado no trabalho, na escola, na faculdade, pessoas se unindo em torno de uma mentira, e você fala, como é que as pessoas podem estar fazendo isso, cara? Viram os melhores amigos, eu boto minha mão no fogo por ele, tudo mentiroso, mas a mentira faz de inimigos os melhores amigos. Você já deve ter visto isso, então cuidado com a mentira, cuidado com a aversão pela verdade, porque isso é um sinal de que as pessoas estão muito afastadas de Deus. Segundo ponto, não se isole da comunhão, porque isso é uma estratégia de Satanás. Eu falei aqui que era uma estratégia dos falsos mestres isolar a igreja dos Gálatas para que pudesse manipulá-los. Então, quando você se isola da comunhão, quando você se isola, se afasta da igreja, dos irmãos, da família em Cristo Jesus, você está sendo levado por Satanás para ser, mais cedo ou mais tarde, peneirado. Então, não se isole da comunhão, porque Satanás vai fazer sempre de tudo para que você se afaste da brasa, e quando você se afasta, o fogo se apaga e você tem um risco muito grande. Terceiro ponto, o importante numa igreja evangélica é que Deus fale por meio do seu pastor, não quem ele aparenta ser, não quantas igrejas ele já pastoreou, não quanto tempo ele tem de igreja, mas o importante de uma igreja é que Deus fale. E o apóstolo Paulo diz, vocês me ouviram, mesmo doente, como um anjo, como o próprio Cristo, vocês me ouviram e me receberam. Então esse é o importante de uma igreja, que Deus fale por meio do pastor. O resto, se o pastor, o ideal é que seja uma pessoa simpática, amiga, que tenha outras qualidades, que se empenhe em todas as outras atividades da igreja, mas o importante é, Deus fala. Se Deus não fala, pode ser o melhor. Me recordo aqui de um pastor falando comigo, de uma igreja congregacional, não sei aonde, mas certa feita, na hora de os oficiais se reunirem para colocarem as exigências de um futuro pastor, continha mestrado, 2 línguas, tinha que falar 2 línguas, língua estranha não valia, tá, queridos? É língua de verdade. E outras coisas. E aí o pastor falou, olha, eu entendo que deve haver sim uma capacitação pastoral, deve haver sim um aprimoramento pastoral. Calma aí, mestrado, falar 2 línguas, e tinha mais um monte de penduricalho lá, enfim. E aí você se pergunta, Deus fala? Porque se Deus não fala, irmão, pode ter estudado em Harvard, não adiantar de nada, pode ter ido na NASA, não adianta. E o quarto ponto, com relação à igreja, se é importante que Deus fale, é importante que a imagem de Cristo esteja sendo formada naqueles que estão escutando o pastor. Então, irmãos, do primeiro dia que cheguei até o último dia que Deus me permitir estar aqui, o meu intuito sempre vai ser que, por meio daquilo que falo, prego e dou de exemplo para vocês, Cristo seja formado em vocês, que ano após ano, mês após mês, semana após semana, pregação após pregação, você possa dizer, Deus tem trabalhado na minha vida. Pastor, é pouquinho, mas eu tenho crescido. Pastor, é luta, mas Cristo tem sido formado em mim. Tem sido difícil, pastor, mas eu tenho progredido. Porque se não for assim, porque foi o que Paulo diz, olha, eu vou sofrer as dores de parto. Então poderia dizer, eu vou subir domingo após domingo nesse púlpito, quarta após quarta, até ser Cristo formado em vós. Interessa, irmãos, se bom seria se surgirão pregadores, presbíteros, missionários, pastores. Se isso acontecer, amém.
mas o meu objetivo é: Cristo tem que ser formado nessa igreja. As pessoas têm que entrar aqui horríveis, e domingo após domingo melhorar um pouco e serem menos horríveis, porque todos nós somos horríveis. Senão não interessa se a igreja está cheia, se a igreja está avivada, se a igreja está bombando, se está sobrando dinheiro. Isso não interessa se Cristo não está sendo formado. Então, para fechar, o que interessa é que Deus fale por meio do pastor, e o que interessa é que a imagem de Cristo seja formada na igreja que é dele.